Você pode ficar de pé. Daniel 9, 18. A palavra fala assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Oh meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem acontecido aqui desde o início do culto, pelo testemunho de Gabriel, de Isabelle, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles e através deles. Obrigado pela tua presença neste lugar. Eu me submeto ao teu querer, à tua vontade, meu Pai, e que cada coração esteja aqui, Senhor, inclinado para te ouvir, para ouvir a voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Queridos, eu dei um tema para essa palavra de hoje, que é minha expectativa nas misericórdias de Deus, amém? Todo o capítulo 9, se você puder ler, eu gosto muito de passar dever de casa, não é? Eu não tenho chamado de ensino não, a não ser o ensino prático, né? Eu tenho cuidado de ensinar com a minha própria vida, não é? Mas tem uns que tem um chamado específico para mestre, não é? Uma grande bênção, mas eu gosto muito eu não gosto de, eu quando preparo uma palavra, né, eu não boto vários textos para eu ler todos os textos. Tem palavra que eu leio todos os textos, leio bastante textos, mas geralmente eu gosto de passar algumas responsabilidades, né, para quem está ouvindo a pregação, para que possa anotar e o contexto, né, de alguns textos que eu leio, possa ler em casa com mais calma, né, possa fazer anotações. Então o versículo que nós lemos aqui é o versículo 18, mas todo o capítulo 9 você vai ver Daniel pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo e também pelos pecados dos seus antepassados, amém? Veja que coisa, Daniel reconhecia as suas falhas, Daniel reconhecia os seus pecados, as suas deficiências, lembrando que ele estava na Babilônia, porque ele, né, e todo o povo de Jerusalém, a grande maioria foi levado como cativos para a Babilônia, e Jerusalém foi arrasada, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, e ali eles estavam como exilados na Babilônia. E Daniel, naquela situação, ele reconhecia que Deus não era culpado de nada, que isso não aconteceu porque Deus é ruim, porque Deus, não é um Deus mau. Tudo isso havia acontecido, essa tragédia que aconteceu em Jerusalém era culpa do próprio povo, que Jerusalém, que era um lugar de adoração a Deus, era um lugar onde estava ali o templo do Senhor, para adoração ao único Deus, mas eles faziam nos montes vários altares para adorar a outros deuses, para clamarem a outros deuses, né? Então eles atraíam malignidades para eles, e isso foi terrível. E Daniel estava reconhecendo os seus pecados, os pecados do povo, porque é importante também que quando você se reconhece como alguém que peca, como alguém que tem suas deficiências, possa reconhecer também os pecados coletivos, os pecados, né, da nação, aquilo que a nação tem feito que não tem agradado a Deus, tem sido abominável aos olhos de Deus, e também reconhecendo os pecados dos seus antepassados, porque muitas coisas que às vezes perduram na família, perduram na vida de uma pessoa, às vezes são malignidades, né, que foram abertas, não posso falar, brechas abertas lá atrás, por onde entrou o pecado, por onde entrou a malignidade, e às vezes essa malignidade passa de uma geração para outra, e a gente vê se repetindo o mesmo mal, não é, nas gerações futuras.
A gente conhece algumas situações sobre isso, não é? A gente às vezes tem visto malignidades se repetindo na vida já do neto, onde os avós viveram o mesmo mal, onde os pais viveram o mesmo mal, e agora os netos estão vivendo o mesmo mal, está se repetindo. Por quê? Porque a brecha foi aberta lá atrás, e o mal se repete de geração em geração. Então, se não houver alguém que busque a Deus, se não houver alguém que se arrependa pelos seus pecados coletivos, pelos pecados dos seus antepassados, e falar: acabou, cessou hoje em nome de Jesus, porque eu me arrependo dos meus pecados, dos pecados dos meus antepassados. Você pode falar: pastor, o senhor acredita em maldição hereditária? Queridos, isso é até bíblico. Porém a palavra também diz que os filhos não levarão a maldição dos pais, se os filhos forem obedientes. Amém? Porque, queridos, o pecado, ele é pecado na antiga e na nova aliança. Amém? Pecado é pecado. Depois que Jesus morreu, né, a grandíssima diferença, lógico, é que nós temos hoje, né, um intercessor, alguém que intercedeu por nós, um cordeiro, né, que foi imolado pela nossa causa. Mas o efeito do pecado continua sendo, trazendo o mesmo mal que trouxe no passado, se as pessoas decidirem permanecer no mesmo pecado. Você está entendendo? Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, e a gente passa a viver conforme a cultura do reino de Deus, a gente passa a viver, né, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, com certeza a gente vai ver o mal que perdurou no seio da nossa família, no seio da nossa casa, esse mal sendo reduzido a nada, né? E lógico, nós vamos continuar dependentes do amor de Cristo, da sua redenção, né, para continuar tocando as nossas vidas. Mas também, por você ter entregue a sua vida a Jesus, você vai começar a ver aquela maldição que queria perdurar, a malignidade que queria perdurar, sendo reduzida a nada, porque se levantaram ali intercessores, pessoas orando, pessoas buscando a Deus, adorando a Deus e se arrependendo dos seus pecados e clamando pelas misericórdias de Deus. Amém? Então a gente vê aqui que Daniel, uma coisa muito interessante, por isso eu falo nesse tema, minhas expectativas nas misericórdias de Deus. Por quê? Porque Daniel estava focado nas misericórdias do Senhor. Daniel se inclinou ao arrependimento, Daniel se aquebrantou diante de Deus. Eu repito, pelos seus pecados, pelos pecados do povo, pelos pecados do passado também. Mas Daniel falou uma coisa importantíssima para Deus, uma coisa que para mim foi a chave dessa oração. Sabe aquela oração que parece que você falou algo que é como se fosse a chave? Eu lembro, irmão, algumas orações que eu fiz, né, que eu estava ali esparramado ali, estava totalmente angustiado, e ao invés de manifestar revolta contra Deus, ao invés de ficar praguejando, né, e discutindo com Deus, Deus, a culpa é sua, né, você reconhece, né, seus vacilos, reconhece as suas pisadas de bola, e ali você se inclina, você se arrepende. E tem coisa, irmãos, que a gente que fala, a minha mulher pregou isso aqui a semana passada, tem coisa que é o Espírito Santo falando. A palavra fala que, João falou também terça-feira, que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, e com gemidos inexprimíveis. É como se Ele estivesse gemendo o nosso gemido, e Ele coloca palavras na nossa boca, que são palavras chaves, né? E foi o que aconteceu com Daniel. Se você vê, né, continuando o capítulo 9, entrando pelo capítulo 10 de Daniel, você vai ver que o anjo falou para Daniel: Daniel, eu vim porque no início das tuas orações
ouviu-se uma ordem nos céus. Irmãos, Daniel começou a oração, começou a se arrepender, começou a se aquebrantar, e foi ouvida uma ordem nos céus a respeito do que Daniel orava. Mas Daniel falou algo que precisa ser referência para nós também. Ele disse: Senhor, as minhas súplicas, o meu clamor, o meu gemido, a minha intercessão não está baseada, Senhor, não está se apoiando nas justiças que eu pratiquei, no bem que eu faço, na bondade que eu manifesto, mas a nossa oração, a nossa súplica, ela se apoia nas tuas muitas misericórdias. Por que Daniel falou isso? Irmãos, por mais que você seja bonzinho, eu já me contive por muito tempo com título de bonzinho. Edilson é tão bonzinho, Edilson é tão amigo, tá? Amigo do evangelho. Irmão, pensa numa coisa que massageava meu ego. Era quando eu comecei a perceber que eu precisava me converter, e que essa coisa do amigo do evangelho massageava o meu ego. Quando eu comecei a frequentar a igreja para ver como que é e tal, aí, os amigos do evangelho ficam de pé, aí eu levantava em pé. Eu sou amigo do evangelho, né? Esse tipo de bonzinho, Edilson é brother, Edilson é brother, né? Era uma tripinha, mas entrava até em confusão para defender os amigos, né? Metida brava para defender os amigos. Edilson é brother, o que ele tem ele compartilha. Sabe, essas coisas às vezes massageiam o nosso ego, e a gente às vezes pensa que tudo isso é suficiente, né? Logicamente, praticar aquilo que se aprende, está lá no livro de Tiago. Não podemos ser só ouvintes da palavra, temos que ser praticantes também. Temos que praticar o que aprendemos. Mas mesmo praticando o que aprendemos, mesmo com títulos de homem bom, mulher boa, homem de Deus, homem abençoado, ainda não é suficiente. Porque se não for as misericórdias de Deus, coitado de nós. Eu sei que Deus é Deus de justiça também. Eu sei que Deus também é um Deus recompensador daqueles que lhe buscam. A gente falou também sobre o testemunho de Gabriel e Isabelle. Eu sei, irmãos, eles aqui, quando estavam servindo aqui, sempre foram também pessoas entregues à obra, pessoas generosas. Os dois tinham aqui um bom emprego, tanto ela como ele, viviam bem para a realidade local, mas sempre foram abençoadores, sabe? Sempre investiram em pessoas que precisavam que fossem se investissem. Não falava nada para ninguém, só ficava sabendo depois. Pessoas de coração generosos. Mas mesmo você tendo esse coração generoso, você jamais pode entrar na presença de Deus, principalmente quando estiver reconhecendo os seus pecados e o pecado familiar. Jamais você pode esfregar na face de Deus, no rosto de Deus, o que você faz de bom, porque você é justo, por isso ou por aquilo. Não, Senhor, eu não confio, meu Pai, na minha justiça, porque a minha justiça é falha, porque o coração do homem é enganoso, ele engana, porque às vezes eu penso que estou bem, que estou sendo fiel, às vezes eu vacilo, seja de forma intencional ou não. Senhor, por isso, meu Pai, o meu pedido de perdão, Deus, o meu quebrantamento, a minha entrega, Senhor, não é confiando na minha bondade, é confiando, meu Deus, nas tuas muitas misericórdias. Amém, queridos? Então Daniel coloca toda a sua expectativa, não na sua própria bondade ou justiça, mas ele coloca, né, na graça e nas misericórdias do Senhor. Então quer dizer, ele não se apoiou nas suas características. Olha que Daniel era um homem abençoado. Daniel era um homem que se impunha, era um homem firme, convicto. Foi proibido de orar ao Deus dos céus. Ele mesmo assim continuou a sua rotina, seu devocional, sua oração. Amém?
sabe, não se contaminou com as iguarias do rei da Babilônia, se absteve. Mas mesmo assim, apesar de ser quem ele era, ele não confiou na sua bondade e na sua justiça, porque ele só confiava nas ricas misericórdias de Deus, porque ele entendia que apesar de ser fiel como ele era, mas ainda era insuficiente para merecer as ricas misericórdias do Senhor. Amém? Por isso a palavra diz em Lamentações 3, 22 ao 24: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Meus irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, se não fosse as suas misericórdias se renovando sobre mim a cada manhã. Porque a gente acorda, irmãos, às vezes a gente já acorda premeditando o pecado. É hoje que eu vou dizer tudo que eu quero, é hoje que eu vou rodar a baiana. Eita, que a terra me segure. Cheguei, Brasil, né? É hoje que eu boto para quebrar. É hoje que vamos ter que me, como os agarros, vamos ter que me engolir. É hoje, o negócio é hoje. Então que já é um pecado primeiro, a gente já acorda premeditando o pecado, não é? Às vezes, como fazer para burlar o tempo de Deus, é ou não é? A gente acorda aí, meu Deus, hoje já é, o tempo está passando. Eu acho que eu vou dar um jeitinho ali, já que está demorando, né? Que às vezes a gente traz aquela frase maldita e mentirosa, né? O Senhor tarda, mas não falha. Mas esse tardar é problema. Só que Deus nem tarda e nem falha, amém? Então a gente já premedita os nossos vacilos, os nossos pecados quando acorda de manhã. E às vezes a gente já acorda alvoroçado, já acorda, tem isso para fazer, aquilo para fazer, um ativismo terrível. Às vezes nem ora, tão atacado que a pessoa está. Agora imagine, se não fosse as misericórdias do Senhor se renovando pela manhã, enquanto a gente está ali às vezes alvoroçado, aflito pela manhã, correndo para se apressar, correndo, agindo pelos impulsos, se preparando para agir pelos impulsos, e as misericórdias se acordaram junto conosco. Não que ela durma, mas as misericórdias se renovando, né? Essa cabecinha dura, esse apressadinho, esse nervosinho, essa nervosinha, já está acordando premeditando. Então ele precisa das minhas misericórdias. Eles precisam que as minhas misericórdias o acompanhem, para que ele possa despertar, acordar, para que ele possa me ouvir. Não é, irmão? As misericórdias para respaldar as minhas bobagens, amém? Não é isso, está sobre isso. As misericórdias não se renovam para respaldar a minha pressa, os meus impulsos, a minha inquietação. As misericórdias, elas se renovam cada manhã sobre mim, para que eu possa despertar, para que eu possa, apesar do que eu estou fazendo, apesar da minha pressa, apesar da minha inquietação, uma hora eu possa dizer: meu Deus, eu não posso fazer nada. Aí Deus não vai me tratar segundo as minhas iniquidades. Ele vai olhar para mim, vai reconhecer as minhas limitações, vai reconhecer as minhas falhas, as minhas deficiências, mas não vai abrir mão de mim, porque misericórdia é compaixão, e Deus é um Deus compassivo. Misericórdia é empatia, irmãos, é
apesar de ser quem nós somos, e apesar de fazer o que fazemos, mesmo assim, Deus vai agir em nosso favor. Como eu disse, não para respaldar os meus erros e as minhas deficiências, mas para me amparar, para me trazer de volta ao trilho, às suas veredas, para me trazer de volta ao centro da sua vontade, para me trazer de volta à sua direção, e continuar sabendo e acreditando que uma hora eu vou romper, uma hora eu avanço, uma hora eu vou, uma hora eu progrido, uma hora eu deixo de fazer o que estou fazendo, uma hora eu creio, eu confio, uma hora eu avanço, uma hora eu amadureço mais. Enquanto isso, toda manhã as tuas misericórdias vão se renovando sobre a minha vida. Salmos 103, versículos 10 e 11. Olha só o que fala. E 11. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande, olha, a sua misericórdia para com os que o temem. E a partir do versículo 15 ainda, capítulo 103 ainda, versículo 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Veja a nossa fragilidade, né? Mas a misericórdia do Senhor é como? De eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos, olha aí, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Amém? Olha, as misericórdias de eternidade a eternidade. Então quer dizer que eu não sou obrigado a aceitar que o mal perdure na minha geração, que o mal perdure na minha família. Se os meus antepassados pecaram, eu posso me arrepender pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados e dizer: acabou, Satanás, acabou para o inferno no seio da minha casa. Se não se fazia a vontade de Deus, se não se adorava a Deus neste lugar, a partir de hoje, o meu lugar, a minha casa, será estabelecido o trono do Senhor, um trono de adoração, um trono de louvor, um trono de gratidão, para que a graça, a bênção, o favor e as misericórdias repousem sobre a minha casa. Porque a promessa dele para aqueles que cumprem seus preceitos, sobre os filhos dos filhos, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Então, se alguém se arrepende, sabe, ele cessa o mal, cessa a maldição, cessa a malignidade, e por causa das misericórdias do Senhor, ele vive a sua bondade, ele vive a sua graça, o seu favor. E a partir dali, os filhos dos filhos vão conhecendo outro caminho, vivendo de outra forma. Eu estava recebendo essa palavra de Deus, lembrando de mim. Meu Deus do céu, já falei meu testemunho aqui várias vezes. Eu olho para Gabriel, olho para Raíssa, não é? Tanto a sua escolha do seu esposo, os critérios dela, como o Johnny falou aqui pregando também, que ele queria uma moça que temesse a Deus, que amasse a Deus. E a mesma oração era de Raíssa, era a nossa oração. Meu Deus, já quando eu orava por Raíssa no ventre da minha mulher, meu Deus, abençoa a nossa filha, ela vai nascer, ela vai crescer, vai andar no teu temor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ela nasceu, a gente continuava declarando sobre a sua cabeça. Veio Rafaela do mesmo jeito, Gabriel do mesmo jeito.
Mas irmãos, não foi sempre assim. A minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, servíamos a entidades, né? Nós recebíamos rituais de charutada, né, por entidades ligadas ao álcool, à prostituição, que eles, minha avó recebia, minhas duas avós, parte de pai e mãe, recebiam essas entidades. Era a entidade Exumirim, Pombagira e Zé Pilintra. Elas recebiam essa entidade e ali faziam os rituais comigo, os meus irmãos, e nós éramos consagrados a essas entidades. E a minha família é uma família grande, mas uma família de prostitutos, família de pessoas, sabe, que viviam entregues ao álcool. Meu pai era assim, graças a Deus se converteu também. Minha mãe era assim, comprava massa e mais massa de cigarro. Minha casa era bebida, troças carnavalescas se concentravam na nossa casa, encerravam na nossa casa. Festa junina, aquele negócio todo era na nossa casa. Entrava gente às vezes que nem sabia quem era, irmãos. Pessoas, com licença da palavra, mas tirando seus órgãos genitais, urinando no quintal da nossa casa, irmãos. E meu pai sem enxergar isso, minha mãe sem enxergar, porque estavam bêbados também. Então essa era a situação da nossa família. Todos nós consagrados a essas entidades, a Pombagira, a Pilintra, Exumirim, onde já atingia as crianças da família. Então quer dizer, o que seriam dos meus filhos se esse mal não fosse interrompido, se as misericórdias do Senhor não acudisse, não socorresse a nossa geração, a nossa família? E a partir daí começou a se converter meu irmão, minha mãe se converteu, Deus começou a fazer uma obra nas nossas vidas. E a partir daí, quando os nossos filhos já nasciam, não é? Como a gente chama, num berço cristão. Embora todos aprenderam que a conversão é individual. Os meus 3 filhos aprenderam isso na salinha da igreja, e todos eles chegaram em casa dizendo: painho, eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Então, se você não conhecia a palavra, você vai escandalizar. Como assim? Filho de peixe é peixinho, né? Mas filho de crente não é crentinho. Então a gente, por conhecer isso, a gente ficou feliz por cada um viver a sua própria experiência diante da presença de Deus. Mas a gente guiando, ensinando, orientando, no cuidado de como criá-los. Mesma coisa de meus irmãos, criando os seus filhos. E aquela geração que estava comprometida com as entidades que eu já falei aqui, houve um interromper, houve uma quebra dessa malignidade, dessa maldição. Sabe, porque houve rendição, houve pedido de socorro, houve clamor, houve arrependimento. E as misericórdias do Senhor vieram e mudaram essa situação. Então, que a gente possa se apoiar nas misericórdias do Senhor. Sabe, quando a palavra fala, o Salmo diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Irmão, já pensou se Deus nos retribuísse segundo as nossas iniquidades? Todos nós já teríamos sumido do mapa, teríamos virado cinza, e nem cinza iria existir mais, seria soprada pelo vento, seríamos queimados. Por mais bondoso que você se ache, não se engane, mas por causa das suas misericórdias, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Agora é lógico, a palavra fala, cumprir os seus preceitos também. Como disse, isso não é para nos respaldar, para permanecermos vacilando, para permanecermos, não é? Coração duro, não. Mas suas misericórdias é onde nós devemos nos apoiar. Tem um texto, vou passar, eu ia ler esse texto, mas não vou ler. Vou passar para vocês lerem em casa, puder anotar, anote. Mateus 18, do 23 ao 35.
Fala sobre o servo incompassivo. Aí eu quero entrar agora. Eu falei das misericórdias do Senhor, mas Deus também espera que nós sejamos misericordiosos, amém? Porque é muito bom clamar a Deus, é muito bom falar para Deus que nós nos apoiamos nas suas muitas misericórdias, nas suas ricas misericórdias. Mas Deus também quer que nós venhamos agir com misericórdia com o próximo, porque somos bons para pedir clemência, não é? Somos bons para pedir misericórdia, tende misericórdia de mim. Mas às vezes precisamos aprender a agir com misericórdia. Precisamos aprender a sermos compassivos com os outros, assim como Deus tem sido conosco. Como a oração no Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que estamos perdoando os nossos devedores? Então Deus também espera de nós compaixão. Deus também espera de nós misericórdia. Deus também espera de nós, enquanto as pessoas às vezes que pisam na bola, fazem alguma coisa, esperam de nós mão de ferro, esperam de nós justiça, né? E você chega com misericórdia. Isso restaura a vida de uma pessoa. Isso transforma a vida de uma pessoa. Quantas vezes, irmãos, aquilo que eu falei, acordei já premeditando, vou botar para quebrar, vou dizer tudo que tem que dizer, eu tenho razão. O Espírito Santo falava para mim: te aquieta aí, filho, te aquiete. Lembre-se das minhas misericórdias. O que você vai falar para essa pessoa vai restaurar a vida dela? O que você vai dizer para aquela pessoa vai transformá-la, vai edificá-la, vai despertá-la, vai ajudá-la? Não, Senhor, não vai não. Eu vou ficar satisfeito, meu ego, minha carne vai ficar satisfeita por aquilo que eu vou dizer, mas o que eu vou falar não vai ser bom para aquela pessoa. Então a gente às vezes pode falar a mesma coisa, quando a gente fala com um coração misericordioso, compassivo, o efeito é outro. A gente causa outro efeito na vida da pessoa que está nos ouvindo. Vocês estão entendendo isso? Porque Deus espera de nós também nós agirmos com misericórdia. Então Mateus 18, 23 ao 35 é o servo incompassivo. É aquele servo que devia ao seu senhor. Na época, lógico que é uma parábola, mas na época, quando se devia a alguém que não tinha dinheiro para pagar, os filhos eram levados como escravos. E aquele servo, ele clamou por clemência, ele pediu clemência a quem ele devia, ao seu senhor, e ele foi perdoado. Amém, queridos? Aquele homem foi compassivo com ele, agiu com compaixão, com misericórdia, com empatia. Eu não tenho como lhe pagar, tem misericórdia de mim. E esse mesmo que devia, que aquele senhor agiu de misericórdia com ele, ele tinha também pessoas que deviam a ele. E quando pediram a ele clemência, misericórdia, ele foi duro. Ele não agiu com misericórdia, ele não exerceu misericórdia. E quando aquele senhor, aquele devia, soube disso, mandou trazê-lo. Você é mau, chamou ele de mau. Você pediu por misericórdia, eu agi com misericórdia de você, perdoei a sua dívida, zerei tudo. Na hora de você fazer o mesmo, você não faz, você age com mão de ferro. Você é cruel, você esmaga o perdido, você esmaga aqueles que precisam do seu socorro, da sua misericórdia. Você não age com amor. Então por isso você vai ser preso agora. Vocês estão entendendo isso? Jesus ensinando, irmãos, a respeito da misericórdia, a respeito do perdão. Pedro havia perguntado para ele: Senhor, nós
devemos perdoar quantas vezes? Acho que Pedro estava lembrando da lista dele, né? Esse aqui já perdi a paciência. Esse aqui já passou, me devendo, né? Esse aqui. Como é que é esse negócio de perdoar, Senhor? Jesus falou, né? Olha, trouxe uma simbologia 70 vezes 7, mas na verdade estava trazendo no sentido de infinito. Perdoar quando for necessário, perdoar. Agir de misericórdia quando for preciso, ser compassivo quando for preciso, para poder resgatar as pessoas, para poder transformar o coração das pessoas, para que a pessoa possa ser alcançada pela tua misericórdia. Amém? E só para a gente refletir, precisamos aprender a agir com mais misericórdia. Tiago 2,13: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? O justo é justo? Está ali meu amigo advogado, né? O que é justo, né, meu querido? Não é, Caio? Né? A justiça tem que ser legalista, ela tem que olhar para a Constituição e seguir as regras da Constituição, do que está escrito ali. E Deus é Deus de justiça, sim. Porém, a sua misericórdia, por isso que é chamado de ricas misericórdias. Por quê? Porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Você está cheio de razão. Você pode estar com a Constituição na mão, com as regras nas mãos, para esfregar as regras na cara do infrator. Você pode esfregar as regras na cara dele, porque você está cheio de razão, coberto de razão. As regras te cobrem, e você irá agir com justiça, que é o teu direito. Mas no reino de Deus, o que é que tudo isso vai causar na pessoa? Ela vai ver os frutos do que ela fez, vai ser pesado, vai. Mas quando você age com misericórdia, o que é que pode acontecer com aquela pessoa? Porque o próprio fruto do que ela semeou, irmãos, já se encarrega de angustiá-la, já se encarrega de exercer a lei da semeadura. E a misericórdia, ela ajuda essa pessoa a se levantar, e no processo, né, do resultado do que ela fez, ela vai precisar se lembrar que apesar do que ela fez, tem alguém sendo compassivo, tem alguém junto com ela naquele processo. Está entendendo? O próprio fruto do que a pessoa semeou, o próprio mal, ele já se encarrega, irmãos, de ensinar. Sabe, o fruto do que foi praticado é implacável, irmãos. É implacável. Por isso é necessário que nós exerçamos a misericórdia, porque a pessoa vai passar por um processo terrível, para que pelo menos ela, apesar desse processo, ela possa despertar, ela possa ser amada, ela possa ser trazida para perto. Alguém que está exercendo a empatia, a misericórdia, o acolhimento, e está ali ajudando no processo, com sabedoria. Eu aprendi uma coisa: tem processos, eu intervinha muito. Eu queria ser Deus, eu acho, o Deus de intervenção, o pastor das intervenções, irmãos. Tem coisa que eu me ligo, Deus está moendo o negócio aí, Deus está prensando o azeite, a azeitona, Deus está fazendo o moinho aí, está virado no molho de coentro.
Eu não posso atrapalhar o processo de Deus, mas eu posso ajudar a pessoa a passar pelo processo. Você entendeu? Isso é misericórdia. Quantas vezes, irmãos, sabe, eu sempre, até hoje eu sou assim. O Bispo Marcelo fala, mano, a gente tem um coração muito mole, né? A gente sai virado no giraia. Se for possível, a gente livra a pessoa, né? Beleza, a gente precisa agir dessa forma, sim, mas a gente tem que ter percepção, tem que ter sensibilidade, para também não tirar ninguém do processo que ela está passando, que às vezes Deus está permitindo, que Deus está tratando, mas o nosso papel é continuar agindo com misericórdia, apoiando, ajudando, encorajando, fortalecendo o coração da pessoa, para que ela permaneça firme. E algumas vezes Deus falou no meu coração: olha, não faça isso mais, não dê mais nada, deixa eu fazer o que eu estou fazendo. Mas a gente nunca deixou de estar junto, de estar encorajando, de estar... Isso é misericórdia, sem precisar atrapalhar o processo de Deus. Mas nós precisamos agir. Lembrar que falei aqui em Tiago, as misericórdias triunfam sobre o juízo. Porque se eu não agir com misericórdia, Deus vai agir com juízo comigo. Vocês estão entendendo? E Oséias 6:6: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Misericórdia. A gente às vezes é muito bom, né? No ativismo, é um trator, é tão trator que às vezes não tem um coração aquebrantado o suficiente para exercer misericórdia. É um rolo compressor, vamos embora, mas às vezes vai passar por cima de tudo e de todos. Às vezes tanto sacrifício, tanto holocausto, mas não está abrindo o coração para exercer misericórdia. Às vezes o rolo compressor passa por cima de tudo. E quando você exerce a misericórdia, você vai ter que saber, você vai entender, sabe, o peso das tuas ações, o peso daquilo que você fala, o peso daquilo que você faz, o quanto isso consegue impactar as pessoas, influenciar elas, encorajá-las ou arrasá-las mais ainda. Então, do mesmo jeito que Deus é misericordioso conosco, nós precisamos nessa noite aprender ou voltar a exercer a misericórdia com o próximo. Fica de pé no nome de Jesus.